Na vida e no futebol não é diferente, dá para ver o copo meio cheio e o copo meio vazio. Se esses números de mandante versus visitante deixam o corintiano mais animado, se a gente pega o retrospecto recente, o sorriso aparece no rosto rubro-negro. O Pedro Torre traz os detalhes desse histórico nas últimas temporadas. Frente a frente no domingo, Corinthians e Flamengo fazem na Neoquímica Arena uma prévia do duelo nas quartas de final da Libertadores. Mas seja no Brasileiro ou em qualquer competição, o retrospecto recente do confronto incomoda demais os corintianos. Nos últimos 9 jogos, o massacre do Flamengo nos números é evidente. São 8 vitórias e 1 empate, 21 gols marcados e 5 sofridos, incluindo aí uma goleada de 5-1 em 2020 como visitante. A última vitória do Corinthians sobre o Flamengo aconteceu em 2018. Aquele 2-1 na semifinal da Copa do Brasil, com gol de Pedrinho na Neoquímica Arena. De lá para cá, o Flamengo perdeu 46 jogos para 21 adversários diferentes, mas nenhum para o Corinthians. E no domingo, Vitor Pereira vai ter inúmeros desfalques para tentar interromper a sequência carioca. O clube recorreu a Fiel ao promover um treino aberto nesta sexta-feira. Tenta mobilizar ainda mais o ambiente depois da classificação épica diante do Boca Juniors. Do lado rubro-negro, Dorival Júnior tem tarefa mais fácil para escalar o time. Além do retrospecto recente favorável, claro. Depois da goleada de 7-1 contra o Tolima, o Flamengo não tem problemas de lesões. Mas pode segurar alguns jogadores de olho no confronto de volta da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro na próxima quarta no Maracanã. Retrospecto, claro, não entra em campo, mas o incômodo no confronto no momento vai estar do lado corintiano no domingo na Neoquímica Arena. Vamos lá, vamos falar do William Arão. Foi negociado 6 anos no Flamengo, vai deixar a equipe. Segundo o site Globoesporte.com, o rubro-negro aceitou a oferta do Fenerbahçe de 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais, que vai ser paga em 3 parcelas. A ida de Arão para o Fenerbahçe é um pedido de quem? Dele, Jorge Jesus, que quer reviver a parceria de sucesso em 2019. Contratado em 2016, Arão soma 377 jogos com a camisa rubro-negra, fez 35 gols e acumula 10 títulos. Inegável, né, Elton? Chegou com uma certa, não desconfiança, mas não era um cara badalado e saíram e entraram técnicos, ele sempre foi titular, acho que tem uma trajetória muito bonita no Flamengo. Queria que você falasse um pouco da negociação em si, valores, acha que o Flamengo fez bem? Contigo, Elton. Engraçado, né? Porque ele sai de um tá mal, Arão, lembra dessa história? O Jorge Jesus com ele lá no começo no Flamengo para se tornar um jogador fundamental na era Jorge Jesus nesse meio campo, né? Aliás, cresceu demais nas mãos do português, por isso essa tentativa de reencontro que vai se concretizar. Mas o William Arão, nos últimos 10 jogos, ele foi reserva em 5, né? Jogou 90 minutos apenas em 2, nos últimos 8, ou entrava no segundo tempo ou era substituído durante a partida. Eu acho que nesse momento faz muito mais falta pela profundidade de elenco que o Flamengo ainda não tem no meio-campo, mas talvez a chegada do Vidal, a maior utilização do Vitor Hugo, né, que já vem sendo utilizado pelo Dorival, consiga suprir isso. Financeiramente importante para o Flamengo porque é um jogador já com a idade do limite da negociação para a Europa, né? Eu acho que ele pensou nisso também. E eu acho que é bom para ele também, né? Já viveu aqui Corinthians, Botafogo, Flamengo, vai tendo a oportunidade agora de jogar na Europa, de repente jogar uma competição importante europeia, uma Champions League, uma Europa League. Acho que para a carreira dele também vai ser importante. E dar um respiro no elenco também, né? Dar uma renovada no elenco do Flamengo. Eu acho que é importante para todo mundo. Eu acho que ele deu a contribuição que ele tinha que dar ao rubro-negro. Elton, voltando a falar do jogo, você, se não me engano, no palpitão colocou empate, né, por Corinthians e Flamengo. Eu não quero te sacanear, mas excluindo a coluna do meio, você vê quem é um pouquinho mais forte para esse jogo? Um Corinthians que está ali no momento difícil ou um Flamengo que talvez deva poupar alguns jogadores? Se tivesse que apostar num vencedor, quem que você acha que chega um pouco mais forte para esse duelo?
O curioso é que no Sport Center eu tive a liberdade de dar o empate como resultado, porque no F360, né, pela manhã, a gente não pode falar empate, né? É de um lado para o outro. E eu apostei no Flamengo, Felipe. Acho que pelo time que deve entrar em campo, mesmo talvez poupando alguns jogadores, é uma equipe que tem se encaixado mais rápido. O Corinthians, claro, tem conquistado aí pontos importantes mesmo com os jogadores reservas, os garotos, os miúdos do Vitor Pereira, mas eu acho que a experiência passa a valer num jogo como esse. Minha aposta é empate, mas se excluir o empate, acho que o Flamengo tem um leve favoritismo por conta até do grupo que tem em relação ao Corinthians, mas o fator casa, ele pesa bastante. Por isso que a balança acaba sendo equilibrada, mas no fim das contas, acho que o Flamengo tem um time melhor nesse momento em relação ao Corinthians. E busca ali arrancar, né? Tentar se aproximar dos ponteiros, vem de alguns bons resultados. Tinha ali uma desvantagem muito grande para o Palmeiras. Palmeiras que nos últimos 2 jogos não venceu.